Eu quero já começar aqui falando a respeito, né, do que vai ser ministrado hoje. Fala um pouquinho, fala um pouco, né? Eu quero estar lendo aqui já esse texto que encontra lá em Hebreus, tá? Esse é o texto, mas nós vamos contextualizar, né? Hebreus, capítulo 11. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, meu irmão, né? Cria o hábito de, toda vez que tiver a live, pegar a Bíblia, né? E estar analisando para ver se exatamente bate aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós simplesmente cremos no que as pessoas estão falando. Mas Paulo ele fala que foi considerado mais digno do que os outros um povo chamado bereano, ou seja, os habitantes de Bereia, porque por mais que eles tivessem fé, por mais que eles crescem na palavra de Deus, tudo que era pregado a eles, eles iam lá e contextualizavam para ver se realmente era aquilo, né? Então, meus irmãos, vamos criar também esse hábito de estarmos fazendo o confronto da palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 30. Hebreus, verso 11, capítulo 11, versículo 30. Tá? Se alguém puder já estar colocando aí, ó. Vamos estar colocando aí, porque vai falar muito acerca da fé. Vamos falar muito da fé. Falar da prática da fé. Falar do entendimento da fé. Falar da concepção da fé. Amém? Diz o texto sagrado lá em Hebreus capítulo 11, verso 30, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeada durante 7 dias. Vamos repetir o texto aqui? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero já, meu irmão, trazer aqui uma reflexão a respeito desse capítulo, né, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Ele começa o texto explicando, né, o que é fé. Ele dá ali um conceito de fé. O autor ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, ou seja, aquilo que a gente não vê, mas ela é prova. Só que ao longo desse capítulo, ao longo desse texto, ele vai dizer, né, ele vai dizendo ali que cada personagem bíblica obtiveram, venceram, conquistaram pela fé. Mas é interessante que quando a gente quer resumir algo, a gente fala assim, ó, todos venceram pela fé. E pronto, está resumido. Mas o autor aqui, ele fez questão de discriminar cada um que venceram, que conquistaram algo através da fé, né? Ele vai começar, quando ele começa a dizer, ele fala primeiro num contexto geral, dizendo que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê e se não vê foi feito do que é aparente. Tá, conceito geral. Nós não estávamos na criação. Nós não estávamos lá. Nós não testemunhamos, não somos testemunhas ocular da criação. Mas o autor ele diz que nós cremos que tudo foi criado por Deus através da fé. Pastora Lourdes, um abraço, minha irmã, lá de Linhares, Espírito Santo. Então isso aqui é um conceito geral que ele vai falando para todo mundo. Nós todos
sabemos, temos certeza, temos a convicção que tudo foi criado por Deus, não porque nós vimos, não porque alguém nos contou somente, não porque tem ali um projeto, fotografia, não, né? Mas cremos que tudo foi criado por Deus através da fé. Mas aí depois ele começa a falar que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o seu irmão, que pela fé Enoque foi transladado, né? Que pela fé Noé foi avisado das coisas. Então ele começa a falar assim, ó, pela fé um conquistou desta forma, desta forma. Mas quando eu senti de Deus de falar sobre a questão da fé, o versículo que mais me chamou a atenção foi esse, quando diz que pela fé as ruínas, as muralhas de Jericó ruíram, foi jogado abaixo, caiu no chão, foi destruído pela fé. E me chamou a atenção, por que existe exatamente uma ênfase nos resultados de cada um que exercer a sua fé? Aí eu comecei a entrar nessa história, eu comecei a viajar um pouco com Josué e com a sua turma, né, com seu povo, com os hebreus. Eu mergulhei um pouco e caminhei com eles, vamos dizer assim. Saí do deserto com eles, fui para Gilgal com eles, né, participei ali de toda, assim, digo, viajando através da leitura. E olha, meu irmão, eu me surpreendi a cada instante. Talvez a pessoa fale assim, poxa, mas vocês leem a Bíblia direto, e quando vocês vão ler novamente, vocês dizem que porque não é que a palavra de Deus se renove, porque eu tenho um pouco de dificuldade, né, de colocar desta forma, né? Ela é imutável, então ela não se renova. O que renova é a nossa compreensão em relação a ela. O que renova é o efeito dela em nossas vidas. Então eu penso mais ou menos assim. E respeito todos que pensam o contrário. Mas eu entrei dentro da história e comecei a ver coisas que eu não tinha visto antes, ou eu não tinha entendido da forma que eu entendi dessa vez. Lá no livro de Josué, é onde nós vamos contextualizar esse texto aqui, ele começa a falar da peregrinação de Josué e o povo hebreu, a partir de que momento, né? E uma coisa que me chamou a atenção no momento que eu estava lendo, no momento que eu estava estudando, é que Deus falava ao meu coração, em que momento a muralha começou a ruir, em que momento que elas começaram a se enfraquecer, em que momento. Por isso é que veio esse título, a fé que rompe muralha, que derruba muralha. Existe fé, meu irmão. A fé, o conceito é um só. Mas existe algumas situações, algum exercício da fé que é diferente de outro, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, poxa, será que eu não consigo isso ou aquilo porque eu não tenho fé? E eu penso que não é bem assim. Eu penso que talvez a pessoa não entendeu como se deve usar a fé em determinada situação. Eu fico lembrando de algumas situações onde o próprio Jesus, ele falou para alguns dos seus discípulos, vocês têm pouca fé, vocês são tímidos. Aí ele estava usando uma exortação acerca de uma situação onde eles não poderiam temer, porque eles estavam na companhia daquele que é o autor da nossa fé. Tudo bem. Em outro momento eu vejo Jesus dizendo assim, a tua fé, ela te curou, a tua fé te salvou. Eu vejo Jesus falando para Jairo, quando ele está naquele momento de aflição, de desespero, em que ele vai até Jesus, e Jesus fala para ele, olha, tenha calma, né? Tão somente creia, ou seja, tenha fé. A única coisa que você tem que ter agora é fé. Mais nada, descansa. Eu vejo na luta, né, na guerra em que Josafá foi convocado para ir esta guerra, que muitas vezes
a gente entende assim, ó, essa peleja não é tua, é do Senhor, mas esquece que quando Deus ele fala para Josafá, ó, essa peleja não é tua, mas é minha, né? Todavia eu quero que você compareça no campo de batalha. Que tem aquela fé onde Deus fala assim, olha, fica aí guardadinho, quietinho, que eu vou lá. Mas tem outra que fala assim, não, vai lá. Mesmo que você não tenha que entrar nessa peleja, é necessário que você compareça no campo de batalha. E lá, quando Josafá chega, ele viu o resultado da fé que ele teve, que ele depositou no Senhor. Até aí tudo bem. Então nós vamos ver alguns outros casos, como por exemplo, quando pessoas que estão mortas, elas recebem um milagre. E Jesus, toda vez que vai exercer um milagre, que vai realizar um milagre, e quando conclui o milagre, ele fala, a tua fé é que te curou, a tua fé é que te salvou. Mas se a fé é um fundamento das coisas que se esperam, eu acho que quem espera, quem tem condições de esperar, é tão somente aquelas pessoas que estão lúcidas, aquelas pessoas que têm condições, né, de entender. O morto não. Aí eu pergunto, quando Jesus ressuscita os mortos, foi a fé de quem? Foi daquele que estava morto ou de outro? Nós temos também que entender essa questão, onde a minha fé pode alcançar pessoas que estão talvez mortas espiritualmente falando, né? Ou desanimada. A minha fé, ela serve para realizar milagre em outras pessoas. Isso é muito importante. Agora eu quero contextualizar, meu irmão, lá no livro de Josué, capítulo 6. Já estou entrando já na mensagem, já, até porque nós tivemos aqui, como quase sempre, uma falha técnica aqui no nosso estúdio. Na realidade, aqui o Bluetooth aqui da CM não deu certo, não. Lá em Josué capítulo 6, a partir do primeiro verso. Eu quero começar, meu irmão. Nós vamos dar um passeio na Bíblia, tá? Eu quero começar aqui, porque eu tinha colocado assim, quando é que foi que as muralhas começaram a ruir? Nós vamos falar da tomada de Jericó, daquela batalha, daquela peleja, né? Daquela história que o mundo todo conhece. O mundo cristão, o mundo não cristão, o mundo oriental, ocidental, todo o povo conhece. Não vou dizer todas as pessoas, mas os locais, eles são conhecedores dessa história. Que foi a tomada de Jericó, quando Josué sai do deserto, atravessa o Jordão e rodeia a cidade e as muralhas caem. Mas tudo começa quando Deus chama Josué para um particular. Tudo começa quando Deus chama Josué para ter um tete-a-tete. Ele chega lá no capítulo 1 de Josué, ele começa contando a história, dizendo, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, vamos lá, o que Deus fala para Moisés, que começa a história da derrubada das muralhas? Ele chega para Josué e diz, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Essa notícia que Deus dá para Josué, rapidamente causa em Josué um desânimo, causa em Josué uma tristeza profunda, a ponto de Deus chegar e falar para ele o seguinte, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com
Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Aí ele chega e dá aqui a gente o entendimento de que Josué estava desanimado com a notícia da morte de Moisés. Deus fala no versículo 6, esforça-te, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Vou cumprir as promessas que eu fiz a Abraão, mas vou usar você para realizar essa conquista. E o interessante, meu irmão, quando eu falei, quando começa a ruir as muralhas, quando Josué entende que a partir do momento em que ele recebe a notícia de que Moisés havia morrido, ele agora começa a entender que ele não tem mais alguém acima dele a não ser Deus para o guiar. Porque até então Josué estava sendo guiado pelo seu líder Moisés. E Deus chama Josué e fala, Josué, Moisés está morto. Mas não fica desanimado não, que eu sou contigo. Ele está morto, mas eu continuo contigo. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Porque muitas vezes a própria palavra de Deus diz, muitos confiam em carro e outros confiam em cavaleiro, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O que Deus está falando com Josué é justamente isso. Josué, olha só, a tua confiança até hoje foi no teu líder. A partir de hoje em diante, a tua confiança tem que ser diretamente em mim. Agora, isso gera uma consequência. Isso gera uma consequência. Que consequência é essa? A consequência de não repassar mais as suas responsabilidades. A responsabilidade agora é toda de Josué. Josué não pode mais chegar e dizer ao povo que determinado tipo de coisa foi feito porque Moisés mandou. Não, você resolve com Moisés lá, não deu certo, é com Moisés. Não, agora ele chama, ou seja, Deus dá a ele uma responsabilidade que era de Moisés até então. Então, a muralha começa a ruir a partir do momento que ele assume a responsabilidade, que ele assume o seu compromisso com Deus. Ele não pode mais repassar, ele não pode dizer eu não tenho mais nada a ver com isso, ele não pode dizer eu só faço o que os outros me mandam, ele não pode dizer mais que ele fez determinado tipo de coisa de certa maneira, porque ele foi orientado por terceiro. Não, agora é ele e Deus. Porque as consequências, elas vêm. Quando nós assumimos uma responsabilidade, as consequências vêm. E a gente não pode passar ou repassar a responsabilidade para terceiro. A muralha começa a ruir. Deus fala para Josué, ele fala assim, aonde você colocar a planta do teu pé, esse povo todo, isso ali é o que é de vocês. Tudo que eu prometi a Abraão, onde você colocar a planta do seu pé, aquilo é teu. Meu irmão, eu já quero abrir aqui de algumas, não vou dizer polêmica, né, porque nós não estamos aqui para isso, mas um pouco de entendimentos diferentes. Deus fala para Josué, onde você colocar a planta do teu pé, aquilo ali eu tenho te dado. Aquilo eu tenho dado para esse povo. E muitas vezes, meu irmão, nós caímos nessa armadilha de colocar assim, não, eu vou colocar o pé ali, porque se eu colocar o pé, né, aquilo é meu. Aí tem que saber, aquilo ali foi prometido por Deus a você? Porque tem gente que põe a mão assim, eu tomo posse de quê? Aquilo é teu? Não. Lembrando que aquilo ali já tinha sido dado. Josué não iria pegar nada de ninguém. Josué iria tomar de volta aquilo que Deus havia dado a eles. É um deles. É diferente para lá e pegar algo que é de alguém. Então, Josué vai até o povo e começa a palestrar com o povo. Olha, Deus apareceu para mim, ele conversou comigo, diz que agora o cajado está na minha mão. Vamos lá, vamos destruir a muralha, vamos fazer o que for, vamos tomar aquela terra
porque é nossa. Só que é o seguinte, meu irmão, o problema todo é a sequência dos atos. Como é que eu vou conquistar algo que Deus já disse que é meu, eu vou lá tomar, né? Mas como é isso? Eu simplesmente imponho a mão, eu simplesmente olho e digo que é meu, eu simplesmente fico parado? Não. Há algumas etapas. Josué ele começa a falar, né, com o povo, ele começa a falar ao povo, olha gente, nós vamos agora nos preparar, porque Deus falou que eu o conduzirei, cada um de vós, para tomar aquilo que é nosso. Está na mão do inimigo, mas é nosso, né? É nosso. Para isso, nós precisamos cumprir algumas etapas. Josué, ele olha, acampa em frente ao Rio Jordão. Deus tinha dado ali a orientação como é que ele atravessaria aquele rio. Josué, quando olha para aquele rio, olha para o povo, e diz o texto sagrado, meu irmão, que era uma época de colheita, a época de ceifa, a época da cega, ou da cega, né? Aonde era um período muito chuvoso. O rio que comumente era manso, calmo, tranquilo, naquele momento, naquela época, era uma época de chuva. E o texto vai dizer que o rio ele transbordava nas suas ribanceiras. Ele estava muito alto, ele estava muito revolto. A água descia com uma velocidade muito, mas muito violenta. Não dava hipótese nenhuma para aquele povo passar. A primeira coisa que aquele povo se depara é com a dificuldade. Mas tinha que se cumprir o que Deus havia falado para Josué. Josué, ó, você está do lado de cá, ok? Do lado de lá, desse Rio Jordão, já é a terra prometida. E eu disse que você tem que botar a planta do seu pé. Ah, mas tem um rio. Eu disse que você tem que colocar a planta do seu pé. Você só vai herdar aquilo, só vai continuar a ter a sequência de tudo que eu te prometi a partir do momento que você pisar naquelas terras. Aí o povo fica olhando como nós vamos fazer. Deus manda aquele povo pegar os sacerdotes com a arca da aliança, pisar nas águas e as águas iam se abrir, assim como aconteceu no Mar Vermelho e aconteceria no Rio Jordão. E assim foi. Os sacerdotes, quando pisam, quando colocam os pés nas águas, a água para. Cria-se ali um corredor, cria-se ali uma passarela seca para aquele povo. Pronto, eles já estão lá do outro lado, eles já atravessaram o Rio Jordão. Eles já puseram os pés deles lá, eles já tomaram posse. Essa terra agora é nossa. Mas ainda existe algumas dificuldades que eles precisam entender. Josué chega para aquele povo, depois de passar o Jordão, né, quando ele já começa a fazer todo o cerimonial, ele lembra de algo que Deus havia falado com ele. O Josué, faz o seguinte, esse povo que está aí não é o mesmo povo que saiu do Egito, não. Aquele povo que saiu do Egito, eles foram encerrados no deserto por causa da desobediência. Esse povo que aí está é um povo novo, é um povo que está sob a sua liderança, é um povo que está para herdar aquilo que eu prometi. Só que tem um detalhe, eles não podem herdar o que eu prometi da forma que eles estão. Eles estão incircuncisos. É necessário que faça a circuncisão desse povo. A segunda etapa, meu irmão. Josué pega todo o povo que estava incircunciso e circunda. E a circuncisão, né, dos judeus é a aliança do povo para com Deus. É como, olha, a partir de agora vocês estão puros, estão limpos, estão purificados, não estão mais no meio da imundície. Agora sim vocês são meu povo. A segunda etapa é quando eles se santificam,
eles se purificam, eles se tornam verdadeiramente povo de Deus. A primeira etapa é no momento em que Josué ouve e assume a responsabilidade. A segunda é quando coloca o povo para se santificar, para se purificar. Porque se ninguém se purificar, se não tiver uma aliança com Deus, nós vamos invadir, nós vamos tomar, nós vamos botar o pé e não vamos tomar posse. Porque Deus não dará posse para quem não tiver a sua marca, para quem não tiver aliança para com ele. Então Josué põe aquele povo primeiro para se purificar. Em seguida, eles vão e celebram a Páscoa. Agora aquele povo está totalmente aliançado com Deus. Já é o povo de Deus, não é mais criatura. Eles não são simplesmente um povo qualquer que saiu do Egito. Agora eles são o povo que tem a marca de Deus e sim, agora eles são considerados herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Está um pouco confuso, mas não vamos chegar lá. E chegamos agora. Nesse exato momento, meus irmãos, quando tudo está preparado, Josué e o povo já está diante daquilo que foi prometido para ele. Josué agora está acampado de frente para o seu objeto de promessa, para aquilo que Deus prometeu. Já parou, meu irmão? Você que está aí me assistindo, que muitas vezes você para diante daquilo que Deus te prometeu e você não sabe como tomar posse daquilo. Você sabe que aquilo é teu. Você sabe que é promessa de Deus. Você sabe que aquilo que você está vendo, aquilo que Deus está te mostrando é teu. E você fica de braço cruzado porque você não sabe como tomar posse daquilo. Aí você fica tentando, assim, não, calma aí. Ou você fica pensando em alguém que já fez, né, algo parecido, vou fazer também, vou fazer igual. E Deus, não, calma aí. Aquilo é teu. Está lá. Mas você precisa ir lá e tomar. E como? Canaã, a terra onde estava realmente as promessas de Deus, a terra que emana leite e mel, estava a algum espaço da onde eles já estavam acampados. Eles vinham assim ao longe, assim, o texto deixa a gente fazer umas continhas e chegar a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Gigal até as muralhas de Jericó. Então dava para ver, era campo aberto, dava para ver, lá está Jericó, do outro lado está Canaã, só que Jericó, como a Bíblia mesmo relata, era uma cidade basicamente intransponível. Não conseguia pessoas entrar e sair. E ainda existia uma dificuldade maior. O povo de Jericó, os seus líderes, né, as suas autoridades, ao saber que aquele povo estava acampado ali, eles se fecharam de tal maneira que não entrava nem saía, assim, um mosquito daquela cidade. Então, a dificuldade era maior. Então, quanto mais próximo, muitas vezes, de conquistar aquilo que Deus prometeu, estamos, parece que a dificuldade aumenta. E aumentou. Porque eles olharam, calma aí. E uma coisa que me chama a atenção. Eles, quando atravessaram o Jordão, foi o primeiro obstáculo que eles enfrentaram. Eu preciso atravessar o Jordão. Jordão era um rio onde eles dividiam uma cidade da outra. É um rio que até hoje ele é muito considerado, ele é muito... tem pessoas que vão para lá para fazer rituais, entre outras coisas, enfim. Mas é um rio muito conhecido. Só que naquela ocasião, naquela época, ele tinha uma importância muito grande para que as pessoas daquela época, daquela terra, né? Porque eles acreditavam que aquele rio ele era dominado pelo Deus deles, Baal. Baal ele era conhecido como Deus da natureza, das forças naturais, como a terra, como o céu, como o vento, né? Da fertilidade. Então ele exercia um poder naquele rio. Então eles tinham uma certa confiança de que aquele rio seria o primeiro obstáculo, né, para que alguém pudesse fazer qualquer coisa contra ele. Aí Deus vem e já começa a demonstrar que não existe um Deus que seja maior do que ele. Esse rio aí eles atribuem
né, a autoridade desse rio a Baal, eu vou mostrar, eu vou ferir, eu vou repartir essa coisa que Baal tem poder, porque ele é Senhor para aqueles que creem. Agora, eu sou o Senhor dos senhores, eu vou ferir essa água e vou fazer meu povo passar no meio dela. Não existe nenhum tipo de obstáculo para que as pessoas venham conquistar ou conseguir aquilo que Deus prometeu. Se tiver um rio Jordão na frente, que seja ele ali dominado por Baal, por qualquer um tipo de entidade, porque tem pessoas que muitas vezes não tomam posse de coisas, meu irmão, porque fala assim, não, eu não vou para aquele lugar não, porque na esquina tem um negócio ali que foi oferecido. Vem cá, qual é o Deus que você serve? Que fé é essa que você tem? É uma fé que simplesmente te dá autoridade para comer e beber o que você quer? Ou é uma fé que faz com que você derrube muralhas e começar por ela? Fala assim, não, calma aí. Ah, mas tem aquela casa, eu não vou... Eu quero falar aqui para pessoas que talvez tenham aí na sua mente, mas, poxa, eu quero começar um ministério, conseguir lá uma loja lá, mas aquela loja lá, antigamente, ele servia de altar de Baal. Bota o Senhor na frente, que ele vai fender, ele vai rachar e vai se implantar. Fala assim, calma aí, quem é Baal diante de mim? Eu vou fazer vocês passarem entre as fortalezas, entre os domínios de Baal, sem que nada aconteça a vocês. A fé que derruba a muralha é aquela fé aonde nós tomamos a frente das nossas atitudes. Aonde Deus fala assim, olha, tá lá, agora vai lá e conquista. É de vocês, vai lá e pega. Eu não vou chegar e pegar e trazer para vocês, não. Vocês vão sair daqui e vão para lá. E o texto começa adiante, vai falar que nesse caminho, Josué, ao avistar Jericó, talvez ele pensou da seguinte forma, conjectura aqui agora, poxa, Canaã está lá do outro lado. Existe essa muralha. Nós estamos falando de um general, nós estamos falando de um comandante militar, nós estamos falando de Josué. De um homem habilidoso na espada, um homem que comandava o exército hebreu. Um homem que, quando as pessoas ficavam sabendo que ele estava à frente de batalha, os reis tremiam. Porque se tinha alguém com habilidade na espada, comandando, estratégia de guerra, né, uma logística impecável, era Josué. Talvez Josué se coloca diante daquela muralha e começa a traçar na sua mente como é que nós vamos invadir. Talvez Josué está pensando assim, nós vamos fazer escada, vamos passar por baixo, vamos cavar túnel, sei lá, ele era um comandante, né? E geralmente as pessoas eles têm esse hábito, nesse cacuete, de querer fazer, de querer imaginar aquilo que ele tem experiência. Nós não estamos falando de alguém leigo, nós estamos falando de alguém que era acostumado a vencer batalha. A batalha mais conhecida de Josué é quando Moisés vai para o monte e ergue as mãos contra os amalequitas e Josué está lá na espada. E muitas vezes, meu irmão, nós, quando estamos diante daquilo que Deus nos prometeu, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que eu sei fazer de melhor. Quais são as minhas habilidades naturais que vai me fazer conquistar aquilo? Josué estava nesse dilema. Nós estamos falando de um militar. Josué tinha não sei quantos mil homens de guerra. E a orientação era que os homens de guerra passassem à frente armados. Josué falou assim, vai ser uma batalha sangrenta. Mas tudo bem, eu vou pegar 300 de um lado, 400 do outro e vamos a fio da espada. Depois a gente vai com, sei lá, com lança e tenta derrubar as muralhas. A gente tem que entrar naquela... E de repente chega Josué, para de frente para Jericó, olha um pouco para o alto na colina e vê um clarão, e vê o que parece ser um soldado, vê o que parece ser um guerreiro, e grita, por um acaso você é nosso inimigo ou nosso amigo? De que lado você está? Do nosso lado ou do lado deles? Aí esse homem que aparece para Josué fala assim, calma, não sou amigo, eu não sou inimigo de vocês, muito pelo contrário. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou enviado, eu sou aquele que está aqui
para te dar estratégia para derrubar essas muralhas. Ele começa, olha só, tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Vamos conversar. Tira toda a sua habilidade natural, a sua habilidade humana, porque o papo agora aqui é na vertical. Esquece tudo que você sabe, o papo é na vertical, é entre eu, você e aquele que está sentado no trono. Adriana, tu lembra quando você foi chamado para assumir essa liderança? Qual foi a primeira notícia que você recebeu? Moisés está morto. Então toda a instrução que você recebia de Moisés, que era pega a espada, corta a cabeça de rei, sobe os montes, pega a arma, acabou essa história. Agora a história é outra. Agora quem vai te orientar é aquele que não é general de guerra, aquele que não é, comandante de exército. Porque muitos dizem que Deus, o nosso Senhor, ele é general de guerra. Eu discordo veementemente dessa expressão, porque quem decide quem ganha e quem perde é Deus. Então ele não é nenhum general de guerra, ele é o Senhor da guerra, porque quem decide quem ganha e quem perde é o Senhor. Então ele chega para Josué e dá uma instrução para Josué, fala assim, olha só, você vai pegar todo esse povo aí, Josué. Você vai pegar os sacerdotes. Você vai armar os seus sacerdotes todos de buzinas, de chifres de carneiro, de trombeta. Vai dar um na mão de cada um. Opa, como é o negócio? Vai rodear as muralhas, a cidade. Dá uma volta por dia. Deu uma volta por dia? Descansa. No dia seguinte, e os sacerdotes vão tocar na buzina. Né? Talvez Josué deve estar pensando assim, ó. Depois, no sétimo dia, aí você pega a espada e cai matando. Não, ele fala, você vai fazer isso durante 6 dias. Todos os sacerdotes buzinando. Sem dizer uma palavra, todo mundo em silêncio. Josué, né? E no sétimo dia, ao invés de dar uma volta, vai dar 7 voltas. E os sacerdotes lá, com a arca da aliança e com a buzina, com o chofar. Quando eles tocarem a buzina, tocarem o chifre do carneiro, tocarem as trombetas, no sétimo dia, aí você dá ordem ao povo, gritai, e eles vão gritar. Mas uma grande gritaria que eles têm que fazer. E no momento em que eles gritarem, as muralhas caem. Um cafezinho. Meus irmãos, vamos analisar aqui algumas coisas da nossa vida, a exemplo da fé que derruba muralhas. Para, imagina você, meu irmão, que tem as características de Josué. Um grande guerreiro. Um homem acostumado em vencer batalhas a fio da espada. Um homem que não tinha medo de gigante. Um homem que quando Moisés manda o povo espiar a terra, manda 12 homens espiar a terra, né? 10 desses homens voltaram aterrorizados, dizendo, não, era melhor que nós morrêssemos no Egito. Vocês não viram o que eu vi, vocês não viram o que nós vimos gigantes, nós vimos pessoas armadas, nós vimos isso. E vem Josué, um outro rapaz chamado Caleb, senhor já, e diz para Moisés, não, a gente viu outra coisa, a gente viu uma terra que manda leite e mel, nós vimos terra onde a uva é muito grande, é coisa que um homem só não carrega. Ou seja, aquilo que amedrontava o povo estimulava Josué. Então, meu irmão, imagine Josué agora numa situação onde ele olha uma dificuldade
E fala, isso aí, nós vamos partir para dentro. E chega o Senhor e fala, vocês não vão partir para dentro é nada, porque hoje vocês vão entender o que é a fé que derruba muralhas. A fé que derruba muralhas é a fé onde nós vamos abrir mão, nós vamos nos despojar de todo o nosso eu, de tudo aquilo que nós temos como algo suficiente para conquistar alguma coisa. Com as nossas influências, a nossa capacidade intelectual, o nosso estudo, a nossa capacidade de se comunicar, nós vamos ter que nos despojar disso, abrir mão de espírito, para dependermos tão somente das coisas de Deus, da ordem de Deus, do sobrenatural de Deus. Imagina, um homem acostumado com a espada, chega ao Senhor e fala assim, não, vocês vão ganhar no grito. Eles ganharam ali, foi no grito. A fé que derruba a muralha é aquela fé, meu irmão, que muitas vezes nós temos que parar para aprender com quem nunca estudou. A fé que derruba a muralha é aquela fé que a gente vê que a nossa força não serve de nada quando o propósito é de Deus. Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu sou maior, eu sou melhor. E Deus fala assim, não, calma. Tudo que você sabe, toda a tua capacidade humana, nesse momento será desprezada. Porque desse momento em diante, você vai conquistar tudo o que está pela frente através do meu poder na sua vida. A fé que derruba a muralha é a fé onde a gente abre mão de recursos naturais. De recursos naturais. Gente, eu tenho gente da Espanha nos assistindo. Gente da Espanha, pastora Érica Araújo, dá uma paz do Senhor aí, pastora. Glória a Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer algo que está nos propósitos de Deus, que Deus tem ali, querer nos usar para aquilo, porque quando Deus quer nos usar para alguma coisa, é a primeira coisa que Deus vê em nós. Se nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, para ser tão somente um instrumento na mão dele, para fazer o que ele quiser, como quiser e quando quiser. Quanto quiser. Porque muitas vezes, meu irmão, nós queremos mais do que Deus. Muitas vezes nós queremos mais do que Deus, a ponto de ao invés de tocar na rocha, ferir a rocha, bater na rocha. Lembra de Moisés? Só que a fé que derruba a muralha é aquela fé aonde a gente não fica parado, a gente não fica prostrado. Eu vou. E Deus, olha, mas não vai usar as suas capacidades. Ele fala assim, agora. Então eu não tenho o que fazer. Então eu não tenho o que fazer. Já pensou, meu? Já pensou você um grande ministro de louvor? Vou dar uma catucada aí no pessoal do Ministério do Louvor. Até porque eu tenho dois aí me assistindo. Ó, fazer uma obra em tal lugar, assim, assim. Opa, beleza, então eu vou levar os instrumentos, vamos fazer. Não, mas vocês não vão ministrar louvor. Vocês vão panfletar. Gente, é aquilo que eu mais sei, é aquilo que eu tenho habilidade, eu não vou fazer. Justamente, vocês vão fazer exatamente do jeito que eu ordenar que vocês façam. Tire toda a sua armadura. Tire toda a sua condições humanas. Tira tudo aquilo que você acha que você pode. Porque se você continuar achando que você vai fazer aquilo que você sabe, para que eu seja glorificado, fica sabendo que eu não divido a minha glória com ninguém. Você vai fazer exatamente aquilo que você não tem capacidade para fazer, para que todos vejam que quem te capacitou fui eu. Estão entendendo? Que a fé que derruba a muralha é aquela fé que chega e fala, eu sei que nada sei. Parafraseando aí um autor aí. Eu não tenho. Paulo fala, eu preciso descer para subir. Eu preciso perder para ganhar. Eu preciso não ser para ser. E Deus chama José e fala assim, José, manda o povo começar a buzinar. Isso na cabeça de Josué deve ter dado um nome, irmão.
Já parou para pensar? Já parou para pensar que muitas vezes o seu pastor chega dentro da tua igreja e manda você fazer alguma coisa que você fica assim, que isso? O pastor deve estar maluco. E ele divinamente inspirado mandando você fazer algo que você acha um absurdo. Possivelmente Josué deveria ter pensado isso, mas ele não pecou em falar. Pô, esse camarada é tocar buzina. Mas cumpriu a ordem. A fé que derruba a muralha muitas vezes nos coloca a cumprir alguns desígnios de Deus que aos olhos humanos, né? É um absurdo. É um absurdo. Imagina só. Aí, para e pensa mesmo. Jericó, segundo os estudiosos, tinha, né, o seu perímetro, né, rodeando assim, em volta dele, por volta de 10 quilômetros. O acampamento onde eles estavam em Gilgal, até as portas de Jericó, em torno de 2 a 3 quilômetros. Vamos fechar em 3 quilômetros. Então esses homens marchavam um dia 10 quilômetros. Eles primeiro 3 quilômetros para chegar lá, mais 10 quilômetros, 13, voltava, mais 13, 16, eles iam. E tocando buzina. E o povo daquela cidade sabia que os hebreus estavam para tomar Jericó. Meu irmão, olha que confusão, olha que coisa estranha, olha que coisa absurda, olha que coisa que muitas vezes Deus faz conosco e a gente fica lisente, e isso é um absurdo. Olha o escárnio do povo de Jericó, né, presenciando os hebreus fazendo fanfarra em torno da muralha. Eu fico pensando, aquele povo lá em cima da muralha, olhando aqueles homens tocando buzina e carregando uma arca e falando assim, que maluquice é essa? Eles são malucos. E é assim que o mundo muitas vezes vê a igreja. O que esse povo está fazendo ali? Que gritaria é essa ali? Né? Eles estão fazendo algo absurdo. Eles estão fazendo algo que dá vontade de rir, dá vontade de dar gargalhada. E muitas vezes Deus manda a gente fazer algo que vai provocar zombaria, que vai fazer com que nós sejamos zombados, mas só que no final tem um desfecho. Às vezes, meus irmãos, é necessário nós tamparmos os nossos olhos carnais, os nossos olhos naturais, para fazer o que Deus manda fazer, mesmo que pareça absurdo. Eles começam a dar volta. E eles não podiam nem responder a zombaria, porque Deus falou assim, olha, é todo mundo em silêncio. Não quero ninguém gritando, não quero ninguém respondendo a provocação. Ei, meu irmão, muitas vezes você está prestes a receber algo da parte de Deus, mas você está debatendo com alguém, você está brigando, você está discutindo, você está querendo impor sua verdade, você está querendo ter razão. É ficar quietinho e ficar rodeando, Ah, mas estão rindo de mim, deixa rir. Eles riram do povo também. Talvez tacaram pedra, talvez tacaram água quente, talvez tacaram deram flechado. Eles continuaram desde o primeiro dia até o final. A fé que derruba a muralha é aquela fé que não faz com que a gente cruze os braços. O povo foi. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: quando tem alguma coisa ruim acontecendo na vida da pessoa, e pergunta assim, como é que tá as coisas? Aí as pessoas lembram de uma frase dita por uma mulher chamada Sulamita na Bíblia. Quando ela perde seu filho, quando seu filho morre, ela vai de encontro ao profeta Eliseu. E no meio do caminho, ela com todos esses problemas, pessoas, e aí, Sulamita, como é que está a tua casa, teu marido? Como é que está teu filho? E ela dizia, vai tudo muito bem. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui rapidamente, meus irmãos. Estaria mentindo Sulamita porque o filho dela estava morto, então não estava tudo bem.
Seria uma frase, não, eu vou falar porque se eu falar, alguma coisa de bom acontece. Seria sulamita alguém que tivesse ali criando um mantra para poder tentar influenciar e dizer, olha, se você disser que isso vai acontecer, vai acontecer. Ou é porque sulamita tinha certeza do seu milagre e por isso ela não ficou chorando, levantou do seu lugar de acomodação e foi atrás do seu milagre. Porque tem muita gente que diz, está tudo muito bem, mas está de braços cruzados. Sulamita não, ela falou assim, está tudo muito bem, vai tudo muito bem, sabe por quê? Eu estou saindo de casa, meu problema está lá, mas eu estou indo atrás do meu milagre. Vai tudo muito bem quando nós, meu irmão, usamos a fé que derruba muralhas, quando nós colocamos em prática, quando nós praticamos. E quando é que nós praticamos? É quando nós cremos que aquilo vai acontecer, quando nós nos levantamos e quando nós tomamos uma atitude, porque fé, meu irmão, não é um sentimento, fé é uma atitude. E a atitude do povo de Israel, comandado por Josué, foi aquela de obedecer, de seguir em frente, de romper as muralhas, de atravessar rio, de não dar ouvido para que as pessoas falassem contra eles, tentando esfriar com zombaria, porque foi isso que aconteceu. Talvez isso esteja acontecendo com alguém esta noite. Talvez a pessoa já atravessou o Jordão, talvez a pessoa já conseguiu passar, pisar na terra prometida, mas ainda não tomou posse, porque, meu irmão, está esperando que Deus mande fazer algo que está ao seu alcance. E Deus, quando nos manda fazer algo, Ele manda justamente fazer algo que não está ao nosso alcance, para mostrar que é Ele que supre todas as nossas necessidades através da nossa fé. Fé, meu irmão, é muitas vezes botar o pé e Deus colocar o chão depois. Primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Eu tenho que entender que eu tenho um alvo. Eu não vou sair desse caminho. Eu sei que ali está aquilo que foi prometido. Então Deus falou assim, olha, então levanta. Você tem fé que isso vai acontecer na tua vida? Vai, então dá o primeiro passo. Você tem fé que as coisas vão acontecer? Então dá o primeiro passo. Você tem fé que essa muralha da tua vida familiar, conjugal, vai cair? Então dá o primeiro passo. Porque às vezes, meu irmão, tem gente que está vivendo uma vida conjugal com uma muralha com mais de 20 metros de altura e fala assim, não, eu tenho fé que essa muralha vai cair, mas quer que o outro dê o primeiro passo. Você quer que essa muralha do teu casamento caia hoje? Dê o primeiro passo. Você quer realmente conquistar os seus objetivos e tem uma muralha que está diante entre você e aquilo que Deus te prometeu, ou talvez aquilo que você almeja? Dê o primeiro passo. E o primeiro passo, meu irmão, é você entender que a responsabilidade agora é tua, que agora é você e Deus, que talvez agora você vai ter que confiar mais em Deus do que na sua capacidade humana. Está na hora de você entender que a tua capacidade humana, ela só vai resolver as coisas naturais. Que as coisas sobrenaturais, ela depende da fé que faz com que qualquer muralha seja jogada por terra. Não sei qual é a muralha que de repente você esteja enfrentando nesse momento, mas se tiver alguma em pé, meu, você já sabe cada passo que você tem que dar. Cada passo. Talvez você está usando de seus conhecimentos técnico, pessoal, das suas capacidades humanas para derrubar essa muralha. E Deus está falando assim, olha, faz do jeito que eu estou falando. Ah, mas é meu, eu estou certo, eu estou errado, eu estou certo, eu tenho razão. Shhh. O povo sabia que aquela muralha ia cair. E o povo lá de Jericó estava só zombando do povo de Israel. Eu fico imaginando aquele povo doido para xingar, doido para discutir. Eu falei assim, não, fica quieto. Continua rodeando, continua, porque
no sétimo dia, quando der a sétima volta, você vai ver o resultado da sua obediência, porque a fé que derruba qualquer muralha, ela é a fé que vem atrelado com atitude e obediência. Se você tem obedecido a Deus, se você tem tomado a atitude de fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que teu coração quer, não aquilo que teu coração quer, porque muitas vezes você põe algo no teu coração e acha que é Deus que está mandando. Não, tem as coisas de Deus, é muito bem explicadinha. Como é que eu posso saber que as coisas de Deus? É quando você sabe que você não tem recursos para conquistar e mesmo assim você recebe um incentivo de Deus. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, tem bom ânimo, fica tranquilo. Moisés está morto, mas eu estou contigo. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, veio até aqui, até o dia de hoje, confiando em alguém que já nem está mais aqui. Aí você fala assim: agora eu estou desamparado. Não, o Senhor fala assim: o Senhor está contigo. Ele está morto, mas eu estou contigo. A tua empresa faliu, mas eu estou contigo. Ah, o meu carro foi roubado, mas eu estou contigo. Aquilo que gerava a confiança de você, você perdeu, o Senhor fala assim: eu estou contigo. Anima-te, tente bom ânimo, porque todo lugar que você colocar a planta do teu pé, enquanto eu for contigo, será a tua possessão. No lugar onde você colocar a planta do seu pé, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Josué, se diferencie de tudo aquilo que você acha que é a sua capacidade. Se você acha que você pode, eu estou fora. Mas se você tem certeza que não pode, mas eu sendo contigo, tu pode todas as coisas, pode levantar acampamento, que aquela muralha já está embaixo. Olha uma coisa que me chama a atenção. Deus fala para Josué: aquela cidade e aqueles reis eu já tenho te dado. Não vou dar, não. Já tenho dado. Não darei, não. Já dei. Já é teu. Já te pertence. Só que, Josué, você precisa pegar o povo e ir lá e pegar aquilo que é teu. Às vezes, meus irmãos, nós estamos vendo pessoas usufruindo daquilo que é nosso. E Deus está falando: tá vendo? É teu. Está na hora de você tomar uma atitude. Eita. Às vezes, meus irmãos, não sei nem se tem gente nessa situação. Às vezes tem gente aí, amigo, vendo pessoa desfrutando daquilo que lhe pertence. Tem gente que abre mão muito fácil. Sabe, a pessoa abre mão muito fácil: eu perdi e deixa. Não, se Deus te deu, como Ele falou para José, aquele reino, aquela cidade, aquela terra, eu já tenho dado nas suas mãos, é tua. Ah, mas tem um povo, expulsa aquele povo de lá. Tira, porque é tua, é de vocês, eu dei a vocês. Aquilo não me agrada, não. O que agrada justamente é esse povo que está aqui tomar posse daquilo. Tem gente que abre mão muito fácil das coisas que Deus dá. A fé que derruba a muralha é a fé, meu irmão, que faz tomar de volta aquilo que Deus deu. Perdeu? Então, meu irmão, se tem fé que derruba a muralha, Deus fala assim: ó, eu já tenho dado aquilo nas tuas mãos. Mas tem uma muralha, e aí? Está esperando o quê? Para se levantar e rodear essa muralha com a sua atitude? Não! Nos seus recursos naturais. Eu vou lá bater boca, eu vou lá pegar um pedaço de pau, eu vou lá pegar uma arma. Não, vai da forma que Deus te mandar ir. É? Tem gente, às vezes, meus irmãos, me permita falar aqui, né, que eu estou aqui sob a direção da igreja Crescer Semeando, mas eu quero ter essa liberdade de falar.
Tem gente aí vendo o casamento indo para o ralo e ainda não se levantou para tomar aquilo que Deus já tem dado. Tem gente vendo pessoas se colocando diante daquilo que Deus já deu e está falando assim, mas o que, né? É muito grande essa muralha, é muito grande. Tem duas coisas, ou você nunca quis ou Deus nunca deu. Porque se você quer e se foi Deus que deu, levante, rodeia essa muralha e pega aquilo que Deus já te deu, já é teu. A fé que derruba a muralha, irmão, que faz eu acreditar no sobrenatural de Deus, que faz eu abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, que eu sei, que eu sou, para confiar tão somente nas coisas que Deus diz que é para eu fazer. Medite nessa palavra, você que está aí do outro lado. Nós já estamos aí já com quanto tempo de... Agradecer mais uma vez aí a oportunidade dada pelo pastor Walter Peixoto, a comunidade evangélica Crescer Semeando. Agradecer também ao irmão Fábio, tá? Por me colocar na escala. Mas eu gostaria que você meditasse muito nessa palavra, mas muito. Não é para ficar esperando. Não é aquela fé de tão somente crer. Não é aquela fé de eu olhar e falar assim, eu tomo posse. Não, é aquela fé de se levantar e ir atrás. Mas ir orientado por Deus. Algo que Deus ele fala logo no primeiro capítulo de Josué. Ele fala assim, Josué, eu vou fazer você atravessar esse povo, colocar esse povo lá, pegar de volta essa terra que eu dei a Abraão, assim como eu prometi a Moisés. Mas faça tudo do jeito que eu te orientar. Não se afasta do livro da lei. No contrário, medite nela dia e de noite. Meu irmão, respondendo algumas perguntas, pastor, será que eu não tenho fé? Tem. Você já ouviu a palavra de Deus? Diz que a palavra de Deus, ela vem e traz fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O autor de Hebreus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas por que eu não tenho conseguido isso, aquilo outro? Talvez, meu irmão, é a prática da fé. É a forma que está conduzindo. Eu creio que vai acontecer. Tem coisas que você tem que esperar em Deus. Tem outras coisas que Deus manda você fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos.